Deus tem algo para realizar no seu coração. Enquanto você espera, compartilhe aí para os seus amigos. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, estamos no YouTube, Jair Mioto e IEQ Estreito Floripa. Assim você abençoa mais pessoas. E quando você puder, esteja aqui conosco. Bem-vindos! Deus te abençoe. Essa palavra, irmãos, eu tenho certeza, vai produzir uma grande obra no seu coração. Quem crê? Quem crê? Então eu quero falar com você, preste atenção, sobre 3 fases da vida de Jó. Como é o título desta palavra? Vamos falar forte, quem está aqui? 3 fases da vida de Jó. Queridos, a nossa vida, ela é feita de fases. A nossa vida, ela é feita de estações. Nós temos tempos, como são as estações do ano. Lá em Eclesiastes 3, fala que há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Lá fala de 14 observações, fala de tempo de abraçar, de deixar de abraçar, tempo de plantar, tempo de colher, né? Vira 28 afirmações, porque sempre fazendo um contraponto. Então, a nossa vida é feita de fases. E olha a fase que a gente está vivendo. Então eu quero falar com você sobre as 3 fases na vida de Jó. E a primeira fase dele é uma fase de bênçãos. Diga comigo, cercado de bênçãos. Diz aqui o texto que o Senhor cercou ele de bênçãos. Versículo 10: porventura não cercaste a ele de bênçãos, de bens, de casa, de fartura, a obra das mãos abençoou, o gado, os bens têm aumentado. A primeira fase da vida de Jó é uma fase de prosperidade. Ele tem a proteção da bênção de Deus, ele tem, ao redor dele, ele está cercado de bênçãos, as mãos dele são abençoadas, os bens são multiplicados. Ele está numa fase em que diz a Bíblia que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Pensa, esse homem, ele era um homem correto, era um homem justo, ele procurava ser reto, íntegro, ele se desviava do mal, ele temia a Deus, ele procurava obedecer os princípios da palavra de Deus. E o que acontecia? Deus liberava bênçãos sobre a vida dele. Ele era o maior de todos do Oriente, quer dizer, o mais rico. Este homem, ele era casado, tinha 7 filhos, 3 filhas, ele tinha 7.000 ovelhas, ele tinha 500 juntas de boi, ele tinha 3.000 camelos, 500 jumentas, ele tinha muitíssimos funcionários a seu serviço. Então a primeira fase da vida dele é quando ele está cercado de bênçãos, de coisas financeiras. E diz a Bíblia que ele também sacrificava ao Senhor, continuamente ele oferecia sacrifício pelos seus filhos, ele ofertava diante do Senhor e Deus multiplicava, Deus abençoava a vida financeira dele. Mas o que aconteceu? Eu quero colocar essa história só na perspectiva de Jó. Houve algo que mudou, houve uma mudança de fase na vida dele, mudou essa rotina que ele estava acostumado. Foi aí que algo aconteceu, começou uma grande prova na vida dele. Diz a Bíblia que caiu fogo do céu e matou os bois, as ovelhas, os camelos, matou os jumentos, os servos, e mais, veio um vendaval e deu nos 4 cantos da casa onde estavam os seus 10 filhos e filhas, e todos eles morreram. Começou a segunda fase da vida de Jó. Primeira fase da vida de Jó, ele viveu por um bom tempo, cercado de bênçãos. Agora começa a segunda fase da vida de Jó. Num dia só, ele perdeu tudo que tinha, foi para a miséria e todos os seus filhos morreram. Diga comigo assim: cercado de sofrimento. Começou a segunda fase da vida de Jó. Ele começou a ser cercado de sofrimento. Num só dia, ele perdeu tudo que tinha. E num só dia, além de perder todos os bens, ir para a miséria, todos os seus filhos morreram. O que esse homem vai fazer? Se acontecesse com a gente, eu espero que nunca aconteça com nenhum de nós. Amém, Jesus? É um caso à parte, esse caso aqui da palavra. Mas que nunca aconteça com você. Mas todos nós somos suscetíveis a situações, a perdas, a coisas que não esperamos. Começou o segundo ciclo da vida dele.
cercado de sofrimento. E eu quero dizer para você, o dia mau vem para todos. O pastor Anderson falou aqui quarta-feira sobre a casa edificada na rocha e na areia, e vinha tempestade, vinha flagelo, vinha vento, vinha luta, tanto para bons quanto para maus. Eu quero dizer para você, vem luta, vem provação, vem problema para todos. E o que Jó faz quando começa a segunda fase da vida dele, que é a fase do sofrimento? Diz a Bíblia que este homem, que era reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Este homem, que ele faz? Jó capítulo 1 versículo 20, quando tudo isso aconteceu, Jó, ele se levantou, rasgou o seu manto, diz a Bíblia, rapou a sua cabeça, se lançou por terra e adorou ao Senhor. Você consegue imaginar isso? Um homem que começa a segunda fase da sua vida. Pedir aos diáconos que ajudem os irmãos aqui a encontrar lugar, tá? Cada pessoa que chega, como não temos muitos lugares, vocês ajudem. Então olha só, o que ele fez? Ele perdeu tudo. E o que foi que ele fez? Ele raspou a sua cabeça, se vestiu de saco, se jogou no chão e adorou. E ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá também voltarei. Olha só, o Senhor o deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Cara, você consegue imaginar o que é isso? Na fase do sofrimento, o que foi que Jó fez? Ele se prostrou e adorou. Quem diria, irmãos, que nós estaremos hoje, o Brasil e o mundo, nesses 3 meses, mudou tudo, não mudou? Quem diria que um dia nós iríamos passar pelo que estamos passando? Estamos aqui meio que confinados, né? Todo mundo longe, não pode se abraçar, todo mundo de máscara, todo mundo tenso, todo mundo, meu Deus, o que vai ser? Quem diria que algo poderia afetar o mundo todo? E eu quero dizer para você, isso é um sinal também. Jesus falou que viria isso, mas seria o princípio das dores. E eu quero dizer para você, Deus está falando conosco, Deus está falando com a sua igreja, Deus está falando com o mundo. Eu quero dizer para você, se prepara, porque Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E vai ser num piscar de olhos, quando ninguém espera, quando ninguém vê. Não se preocupe que não vai ser nesse tempo de sofrimento, não, vai ser num tempo em que todo mundo vai dizer tem paz, tem segurança, vai ser num tempo como o ladrão da noite, que ninguém espera, e de repente o mundo inteiro vai ser abalado por esse que vai ser o maior acontecimento da história. Jesus está voltando. Isso que está acontecendo é apenas para mostrar para o mundo que um fato pode mudar a história da humanidade inteira, pode atingir o mundo todo, e assim vai ser na volta de Jesus. Te prepara, porque Jesus está voltando. Conserta a tua vida, porque Jesus está voltando. Você que está longe, que está afastado, volta para o altar, volta para Jesus, porque Ele está voltando. Quem diria, queridos, que tudo fugiu ao controle da humanidade? E Jó, quando ele começou a sua fase de sofrimento, ele começou fazendo o quê? Adorando a Deus. Ele se prostrou e adorou. Mas você acha que terminou aí o sofrimento dele? Não. Sabe o que aconteceu depois disso? Ele foi acometido de uma lepra dos pés à cabeça. Depois disso veio chagas sobre todo o seu corpo. E diz a Bíblia, capítulo 2, versículo 8, quando ele ficou doente, veio chagas sobre o seu corpo todo. Veja que eu estou focando só em Jó, não estou focando no contexto de como foi, porque foi só em Jó, porque essa é a visão de Jó. Jó não sabia de nada do que estava acontecendo. Jó está igual você, mas por quê? Depois você vai ler em casa, você vai entender por quê. Mas nós estamos aqui igual Jó. Por quê? Aí no mesmo dia, depois que ele chorou, que ele adorou a Deus, que ele não pecou com a sua boca, ele foi acometido de lepra, úlceras malignas dos pés à cabeça. E este homem, que era o mais rico, que estava cercado de bênçãos, agora está cercado de sofrimento, perdeu tudo, família morreu, perdeu tudo que tinha,
capítulo 2, versículo 8. E Jó, assentado em cinzas, tomou um pedaço de telha e começou a raspar as suas feridas. Sabe o que esse homem fez? Só senta no pó e pega um caco de telha e começa a raspar suas feridas quem tem esperança. Só faz isso quem não desistiu. Quando começou a fase do sofrimento deste homem, ele não desistiu. Ele mesmo assentado no pó e na cinza, ele pega um caco de telha e começa a raspar suas feridas, porque ele tinha esperança. Ele sabia que Deus não havia perdido o controle da situação, e eu quero dizer para você, Deus não perdeu o controle da situação da tua vida, Deus não perdeu o controle da situação da humanidade, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor. Você pode ter esperança, porque Ele se levanta em nosso favor. Aí quando Jó faz isso, a sua mulher, veja que ele não perdeu a mulher, a sua mulher, quem sabe vai chegar, vai dar uma palavra de ânimo, motivação para ele. A sua mulher, versículo 9 do capítulo 2, ela chega para ele se raspando no chão, e ela diz assim: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Olha o sofrimento deste homem. A mulher que poderia lhe dar uma palavra de ânimo, de vigor, de motivação, o que ela faz? Morra de uma vez, amaldiçoa esse Deus aí. Eu quero fazer uma defesa dessa mulher aí, pelo menos ela estava lá com ele, né? Não abandonou ele, embora falou besteira, mas olha o que ele diz para essa mulher: você fala como qualquer doida, recebemos o bem de Deus, não receberemos o mal. Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. E às vezes nós, irmãos, por qualquer coisa pecamos. Eu quero dizer para você, nós estamos sim sofrendo nessa pandemia, não podemos fazer uma negação. Todos nós estamos sofrendo, todos nós estamos passando dificuldade. Às vezes é a dificuldade financeira, às vezes é a dificuldade emocional, às vezes é até as pessoas que estão trancadas dentro de casa, pessoas de mais idade. Pensa, o cara está 90 dias, fica nervoso, fica tenso. Todos nós estamos passando dificuldade. Mas queridos, não negue a sua fé. Olha Jó, ele não deixou ninguém falar mal de Deus, não. Ele disse: Deus sabe, Deus está no controle, não vou mudar, vou continuar, vou permanecer. Aí para piorar, vem 3 amigos, e o que você pensa que os amigos vêm para fazer? Para animar, para motivar, para consolar. Os amigos vêm e ficam 7 dias em silêncio. Então você pensa assim: poxa, esse pessoal estão vendo o meu sofrimento, ficaram 7 dias em silêncio, no meu luto aqui, né? Estão tendo misericórdia de mim. E aí eles começam a falar, e quando eles começam a falar, esses 3 amigos, eles só criticam. Eles dizem: Jó, tu pecou, Jó, tu fez coisa errada, Jó, isso aí é desgraça que você atraiu, Jó, é por causa disso, é daquilo, só detonando ele. Pensa como esse homem estava, olha o estado dele, aqueles 3 amigos só acusando ele. E veja, queridos, Jó, nesse período todo, ele não deixou de servir a Deus. Ele ainda tentou dar uma palavra para sua esposa. A Bíblia diz que ele orava por seus filhos. A Bíblia diz que ele fez tudo isso na frente de um ou outro funcionário dele, que ainda ficou para ver o que estava acontecendo. Mas tudo isso aconteceu na vida de Jó, e agora ele tem 3 amigos toda hora criticando, malhando ele, dizendo que é pecado. Quantas vezes na igreja tem pessoas assim: acontece qualquer coisa na vida da pessoa, é pecado, está vendo? É isso. Gente para apontar o dedo, a gente não sabe, irmão, deixa para Deus julgar, amém? E aí, o que ele faz, e o que nós fazemos, nos momentos de pandemia, nos momentos que as coisas não estão como nós queremos, essa luta toda, por que isso? Querido, persevera. A Bíblia Sagrada nos diz que o Tiago fala: tende por motivo de grande alegria passar por várias tribulações, várias provações. A nossa vida, nós temos ciclos, faz parte a gente passar por luta. Pensa Jó, os inimigos ali, amigos entre aspas, zombando dele, criticando.
Nós temos que aprender a ser cristãos, quando as coisas estão bem, mas também quando as coisas estão difíceis. Olha o que diz a palavra de Deus em Abacuque 3,17: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam roubadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, fará os meus pés ágeis como servos, e me fará ainda andar sobre as minhas alturas. Irmão, no tempo de sofrimento, continua crendo, continua adorando, continua levantando o nome do Senhor, porque aqui Abacuque diz, porque ainda Ele vai me dar agilidade para correr, para caminhar, e ainda vai me fazer andar nas alturas. Assim Deus vai fazer sobre a nossa vida, mas continua adorando, continua crendo. Jó não pecou. Ele passou pela primeira fase cercado de bênçãos, está passando pela segunda cercado de sofrimento. Quem sabe é o teu caso? Tanto sofrimento, tanta coisa acontecendo, pastor, que coisa chata, meu Deus, o que é isso? Lembra de Paulo? Paulo, ele diz que tinha um espinho na carne, e ele não revela o que é, mas algo que trazia a ele sofrimento. Ele diz que 3 vezes orou a Deus, e Deus não tirou, e Deus disse para ele assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo diz: pois quando estou fraco, aí é que sou forte. Paulo em Filipenses 4,12, ele diz assim: sei estar abatido e sei ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou preparado, tanto a ter fartura quanto passar necessidade, tanto a ter abundância quanto ter fome. E ele diz: pois posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha o contexto desse versículo que a gente cita tanto, é Paulo dizendo que em todas as coisas a graça do Senhor nos basta. Senhor, o nosso desejo nesse momento era outro, mas a tua graça nos basta, Senhor. Eis-nos aqui, estamos aqui na tua casa te servindo, te adorando, e tantos que estão nos assistindo, que gostariam de estar aqui, mas estão em casa louvando, adorando, porque a tua graça, Senhor, ela nos basta, embora não saibamos o que, nem porquê, nem como, mas a tua graça nos basta, Senhor. Você pode dizer isso nessa noite? Às vezes com o coração entristecido: Senhor, por que tanta coisa? Mas a tua graça nos basta, Senhor. Como Jó, não permitir com que os nossos lábios nos façam pecar. Aí Jó, ele recorda, irmãos, dos tempos em que ele era honrado. Agora todo mundo abandona ele, todo mundo criticando. E aqui nesse capítulo estão referências de um homem honrado, de um homem que lembra como ele era tratado. Agora ele está na miséria, não tem nada. Capítulo 29, olha o que diz aqui a palavra de Deus, todo esse capítulo, se você puder ler, Jó fala assim: ó, quem me dera se como eu fui nos meses passados, como nos dias em que o Senhor me guardava, quando fazia resplandecer a minha luz sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava no meio das trevas. Como era ele lembra como era os tempos das bênçãos sobre a vida dele, como era nos dias da mocidade, quando a sabedoria de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso me cercava de bênçãos, meus filhos estavam ao redor de mim. Quando, olha, ele conta aqui, quando eu saía para a porta da cidade, na praça, faziam preparar a minha cadeira, os moços quando me viam se escondiam, os idosos quando eu passava se levantavam, se colocavam em pé. Ele lembra de toda a honra que ele tinha. Olha só, as vozes dos chefes se escondiam, e a sua língua se apegava ao seu paladar. Capítulo 29, versículo 11, ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado, vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse, ajudava as viúvas, cobria-me de justiça, e ele me servia de veste, como manto e diadema era o meu juízo. Eu
Eu era o olho do cego, os pés do coxo. Ele ajudava as pessoas. Dos necessitados eu era pai, e as causas dos que não tinham conhecimento eu inquiria com diligência. Olha, eu quebrava as queixas dos perversos. Ele fala aqui de tudo que ele fazia, ó, versículo 20, a minha honra se renovava em mim, o meu arco se reforçava na minha mão, ouvindo-me alguém, ficavam em silêncio para atender o meu conselho. Quer dizer, ele começava a falar, as pessoas paravam para ouvir. Acabada a minha palavra, ninguém replicava, as minhas razões destilavam sobre eles, porque me esperavam como a chuva. Olha só, se me ria para eles, não o criam, se não faziam abater a luz do meu rosto. Se eu escolhia o seu caminho, assentava-me como um chefe, habitava como rei entre as tropas, como aquele que consola os que planteiam. Olha a honra que tinha esse homem. Ele começa a lembrar como era antes. Quem sabe a gente lembrando, poxa, como é que era antes dessa pandemia? A gente saía, a gente fazia as coisas, a gente trabalhava, a gente podia fazer tanta coisa, agora não pode. Mas meu querido, Jó falava tudo isso porque ele sabia que Deus iria se levantar em seu favor. Ele continuava crendo, ele tinha a esperança que Deus, do jeito que veio esse tempo de sofrimento, também há de vir o tempo de refrigério, o tempo de virar esse tempo. A Bíblia diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor Deus o livra de todas. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. São estágios da nossa vida. Olha Moisés, ele também teve 3 estágios na sua vida. Ele ficou 40 anos no palácio, príncipe do Egito, depois foi expulso, 40 anos no deserto, 40 anos, tempo de sofrimento, mas depois Deus se apresenta a ele na sarça, e Deus chama ele quando ele tinha 80 anos, para liderar o povo de Israel para a terra prometida, e ele entra em 40 anos de bênção, do fluir de Deus, da presença de Deus, e ele vive mais 40 anos, vive 120 anos, e quando ele morre, diz a Bíblia, Deuteronômio 34, 7 e 8, e Moisés, da idade de 120 anos, quando morreu, os seus olhos nunca se escureceram, e nunca perdeu ele o vigor. Irmão, creia, vai vir o tempo do refrigério, o tempo do mover de Deus. Mas olha o tempo que estamos passando. José, olha a vida deste menino, tantos sonhos, 17 anos, um monte de perseguição, jogaram no poço, ele foi para a casa de Potifar, lá ele estava indo bem, daqui a pouco uma injustiça, jogaram na prisão, até que depois ele vem para ser governador, uma vida de altos e baixos, 13 anos de luta, de sofrimento, para chegar no propósito de Deus, mas ele nunca desistiu, nunca desanimou. Nós estamos há 3 meses aí com isso. Será que é hora de desanimar? Será que é hora de desistir? Não, pastor, eu estou cansado. Então descanse, mas não desista, porque Deus vai se levantar em nosso favor, em nome de Jesus. Deus está falando conosco. Olha Davi foi ungido quando era adolescente, sei lá, 14, 15 anos, ele matou o gigante quando tinha uns 20, aí liderou o exército de Israel, começou a ser perseguido por Saul, teve que fugir, foi morar em cavernas, só começou a reinar com 30 anos, e ainda só sobre 2 tribos de Israel, e com 37 anos, é que ele começou a reinar sobre todo Israel, ou seja, esperou 22 anos sem desistir. Então não desista, querido, espera no Senhor. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Lá no capítulo 19, versículo 25, no meio da dor, da tristeza, todo mundo criticando, Jó fala assim, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Aleluia, eu sei que Ele vive, Ele vai se levantar, nada pode nos separar do amor de Cristo. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos 8,37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas olha a sequência, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Nada pode nos separar. Não é pandemia, não é vírus, não é crise política, não é crise econômica, não é crise na saúde. Nada pode nos separar do amor de Deus. Aleluia. E Jó, ele começa a argumentar com aqueles seus 3 amigos, ele começa a se justificar, ele começa até naquela ansiedade do sofrimento, até falar algumas coisas que às vezes nem devia, mas ele começa a se justificar. E veja que já falou desde o início do livro, se você observar, o inimigo falou, Jó falou, sua mulher, seus 3 amigos, mas no capítulo 38, depois de tanta inquietude no coração de Jó, no capítulo 38, Deus se manifesta e Deus começa a falar. Deus começa a responder as inquietações de Jó. Deus responde no capítulo 38 em diante, e quando Deus começa a falar, Jó para de se justificar, Jó para de debater com aqueles seus amigos, Jó fica em silêncio. E olha o que acontece no capítulo 42, depois que Deus fala, depois que tudo Deus coloca para Jó, as coisas, o que Deus fez, o poder dele. Sabe o que Jó diz, capítulo 42? Veja o que diz na palavra de Deus. Jó capítulo 42 em diante diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Ele diz assim: quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram muito maravilhosas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, Senhor, e tu ensina-me, porque antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, me humilho e me arrependo no pó e na cinza. Quando Deus aparece, Jó não se justifica mais, Jó não tem o que dizer, pelo contrário, ele se arrepende, ele se humilha diante de Deus, mesmo toda aquela dor, aquele sofrimento, ele diz: Senhor, eu não te conhecia, mas agora estou te conhecendo, e estou vendo que tu estás comigo. Jó começa agora a terceira fase da vida dele, é a fase em que ele começou cercado de bênçãos, coisas materiais, depois cercado de sofrimento, agora ele está sendo cercado da presença de Deus, da presença de Deus. Quando a presença de Deus se manifesta, ele se humilha. Pode isso? Um homem que sofreu tanto, mas ele entende que ele também tinha falhas, ele também se auto-justificava, ele também tinha temores. Diz a Bíblia que aquilo que nós tememos, nós atraímos. Lá em Jó 3:25 ele diz assim: o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu, nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim perturbação. Ou seja, Jó conhecia somente as bênçãos de Deus, mas não conhecia o Deus das bênçãos, porque ele não descansava, ele não confiava. Ele conhecia só as bênçãos, os milagres. Agora ele está conhecendo o Deus Todo-Poderoso. E eu quero dizer para você: Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar, mas acima de tudo Ele quer se revelar a você, Ele quer estar a presença dEle com você. Jó agora ele diz: eu te conheci só de ouvir falar, mas agora estou andando contigo. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Ele quer se manifestar para você, Ele quer trazer para você essa vida abundante que vem da presença dEle. E Jó faz isso. E então, o que Deus diz mais, quando ele se humilha, quando Jó se cala, quando Jó ele se humilha diante do Senhor, quando ele se arrepende diante do Senhor, no pó, na cinza, sabe o que acontece? Meus irmãos, Deus faz algo tremendo. Ele tem um encontro com Deus, um encontro maravilhoso com Deus. E aí, o que diz, quando acabou o Senhor de dizer isso a Jó, capítulo 42, versículo 7, diz assim: acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse então àqueles 3 amigos: a minha ira se acendeu contra ti e os seus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto com meu servo Jó. Tomai, pois, agora 7 bezerros, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, e oferecei sacrifício por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque não falaste de mim o que era reto com meu
meu servo Jó. Então foram os 3 amigos e levaram o sacrifício, fizeram como o Senhor dissera, e o Jó orou por eles, e o Senhor aceitou a face de Jó. Irmãos, olha aqui, esse homem, ele ainda está pobre, ele ainda está doente, ele se arrepende diante de Deus, e agora ele ora pelos sãos. Ele no seu coração não tem mágoa, não tem ódio, não tem ira contra aqueles que ofenderam ele, que xingaram ele, que zombaram dele, que injustiçaram ele. Ele ainda ora. Irmãos, essa é a igreja. Esses somos nós que oramos pelas pessoas. Você que está aqui, mas eu tenho certeza que cada um que está aqui na sua oração lembra de orar por alguém, lembra de um familiar, de um pai, de um amigo. Lá em casa a pastora está toda hora falando da família dela, lá em Chapecó, e esse, aquele, toda hora a gente está falando dos irmãos. Meu Deus, aquela pessoa, Senhor abençoa. Assim tem que ser cada um de nós. Nós temos que orar pelas pessoas, nós temos que abençoar as pessoas, nós temos que evangelizar as pessoas, nós temos que falar de Jesus para as pessoas. Por isso que eu peço para você compartilhar aí, porque mais pessoas vão sendo abençoadas. Esse é nosso papel. Jó, na hora da dor, ele ainda orava pelos outros. Quem sabe você está nessa quarentena todo amargurado, todo angustiado, desanimado, mas eu quero dizer para você, tem gente muito pior. Tem gente precisando da nossa oração, do nosso auxílio, da nossa ajuda, da nossa mão estendida. Jó ora por eles. E sabe o que acontece quando Deus se manifesta? Ele se humilha, ele se arrepende, ele se cala, ele ora pelos amigos, ele sacrifica junto com os amigos. Sabe o que acontece? Versículo 10: então o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro de tudo quanto antes ele tinha. Aleluia, pode aplaudir o Senhor por isso. Quando Jó se arrependeu, se humilhou, quando ele se calou, quando ele orou pelos seus amigos, Deus mudou, Deus curou ele, Deus restaurou, e Deus acrescenta em dobro tudo o que ele tinha antes. Deus faz uma obra maravilhosa na vida de Jó. Deus restaurou a sorte de Jó, e eu quero profetizar sobre a tua vida. Quem sabe nós estamos juntos agora, nesse tempo de sofrimento. Vai vir o tempo da abundância, vai vir o tempo da vitória, vai vir o tempo que Deus vai restaurar a nossa sorte, a sorte do Brasil, das nações. Vai vir o mover de Deus sobre a nossa vida. Mas continue crendo, continue profetizando, continue declarando que a graça do Senhor nos basta. Não desanima na tua fé, te converte mais ainda, te arrepende mais ainda, conserta o altar da tua vida, esteja bem pertinho do Senhor, deixa Ele te encher, deixa a presença dEle te fortalecer, porque com a presença dEle, as demais coisas Ele vai acrescentando. Mas o nosso coração está focado nele, porque tudo é dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele é a razão de tudo, Ele é a essência, Ele é o tudo na nossa vida. Aconteceu isso com Jó. Deus mudou a sorte de Jó, Deus transformou. Ele orou por aqueles que o perseguiam. Assim nós devemos fazer. E esse Jó, irmãos, um homem tão abençoado, tão vitorioso, Deus mudou tudo na vida dele. Deus fez, quando ele orou pelos seus amigos, ele mostrou misericórdia, graça, ele mostrou algo que é do coração de Deus. Ele não foi vingativo, mas ele obedeceu. Versículo 11, o que acontece? Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram com ele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Olha aqui, Jó poderia ter dito assim: onde estavam vocês quando eu estava sofrendo? Todos me abandonaram. Mas ele não guardou mágoa no coração, ele recebeu a todos, e Deus virou o cativeiro de Jó. Deus o abençoou, Deus agiu na vida dele. Versículo 12: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque agora sim ele tinha o principal, ele tinha a presença de Deus. Irmãos,
esse é o principal. É por isso que nós falamos que você tem que receber Jesus no teu coração, como teu Senhor, como teu Salvador, que você tem que voltar para a casa do Pai, que você tem que se arrepender dos seus pecados, porque o pecado afasta você de Deus, só traz miséria e maldição na tua vida. Mas quando você abre o teu coração para Jesus, quando você tem a presença de Deus, Ele acrescenta todas as coisas. Depois que Jó se arrependeu, se humilhou, orou por seus amigos, perdoou, recebeu na sua casa, diz a Bíblia que Deus o abençoou de tal maneira, porque teve 14.000 ovelhas, o dobro, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentos, o dobro. Teve também 7 filhos, 3 filhas, e assim Deus mudou tudo, e viveu Jó mais 140 anos depois que isso aconteceu. Por isso que eu digo para você, olha só, queridos, o tempo do sofrimento sempre é menor do que o tempo da abundância. O tempo da abundância é muito maior. Olha, o sofrimento pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Está um tempo de sofrimento, mas vai acabar, e vamos ter anos de vitória, anos de bênção, vamos ter a mão do Senhor, porque o principal vai estar conosco, pois o principal não é a bênção, mas é a presença do Todo-Poderoso, é a presença do Espírito Santo em nós. Deus mudou tudo, e diz a Bíblia que ele viveu mais 140 anos, e viu seus filhos, os filhos dos seus filhos, até a 4ª geração, então morreu velho e farto de dias. Assim Deus quer fazer o seu propósito conosco, mas a chave é a presença de Deus. Jó, mesmo no tempo em que ele estava cercado de bênçãos, ele não estava bem, porque faltava a presença de Deus. Às vezes a gente está cheio de coisas materiais e acha que isso é tudo. Não, isso é consequência. O principal é a presença de Deus, é a salvação em nós, é o amor de Deus em nós. No tempo da tribulação ele não murmurou, ele se apegou ao Senhor, e Deus restaurou a saúde, Deus restaurou o casamento. E a mulher, a mesma mulher, a mesma, aquela que amaldiçoa teu Deus e morre. Por isso que eu falei da mulher, porque ela permaneceu. Ele ficou com a mesma mulher, e ele teve mais 10 filhos, e Deus abençoou os bens dele, Deus abençoou os relacionamentos, as amizades, a família, mas ele tinha o principal agora, que é o encontro com Deus, que é a presença de Deus. Depois do sofrimento, com a perseverança, veio a abundância, a plenitude, a provisão, agora veio o descanso. Olha que ele diz, velho e farto de dias, porque agora ele podia descansar. Antes a confiança dele estava nos bens, por isso que ele não tinha sossego, ele temia. Agora a confiança dele não está nos bens, não está na bênção, está no doador da bênção, está no Senhor. Ele agora vem o tempo da presença de Deus a cada dia. Assim Deus fez na vida de Jó. 3 fases da vida de Jó. Estamos vivendo agora, quem sabe, essa fase de sofrimento, mas eu quero dizer para você que há esperança. E Jó, ele citou um dos textos também, ele citou um dos textos mais lindos da palavra de Deus, quando ele estava no meio da tribulação. Jó 14, versículo 7, ele diz assim, quando ele estava no sofrimento, ele disse, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus frutos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. O que ele estava dizendo com isso? Que ele era essa árvore que foi cortada, mas ainda tinha raiz. A raiz é Deus, é a presença de Deus. Aí quando vir um pouquinho d'água, começa a florescer de novo. Que seja assim na sua vida, que Deus renove a tua esperança hoje. Que bom que você esteve conosco no nosso culto nessa noite. Eu tenho certeza que a palavra impactou o seu coração. Você foi tremendamente abençoado como nós fomos. Que Deus abençoe sua vida durante esta semana. Que Deus ilumine a sua vida. Sim, queridos, e não esqueçam, compartilhe esse vídeo, seja no Instagram, no Facebook, no YouTube, e se inscreva nas nossas redes sociais, Jair Mioto e IEQ Estreito Floripa. Siga-nos, sempre trazemos um conteúdo, algo de Deus para o seu coração. E lembre, nós estamos aqui toda quarta, às 20 horas, todo domingo às 19h30. Assista as nossas lives, e quando você puder, venha conhecer a nossa igreja.